בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. וצריך להבין לאט נעבור פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. De forma geral, tem três categorias de pessoas, que são os tzadikim, tzadik, que é o justo, Benoni, que é o intermediário, e o Rasha. Rasha é aquele cara perverso, que não quer nada com nada. E aí o Tânia, logo no começo, ele vai explicar o que é um tzadik, o que é um Benoni, o que é um Rasha. O todo Tânia, todo o livro é chamado de Sefer Shel Benonim, o livro dos intermediários, porque como falamos, é o que toda pessoa deve almejar, todo mundo consegue chegar lá. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler no hebraico, porque as palavras em hebraico também atraem uma força especial, as letras em hebraico elas têm santidade. Perek Aleph Tânia, primeiro capítulo, Tânia. O que é Tânia? Tânia na Gemara, quando estudamos o Talmud, e de vez em quando um sábio ele traz uma braita. Uma braita é uma lei, digamos, que não entrou no código de leis da Mishnah. É uma lei que foi encontrada depois e são trazidas como prova para o que aquele sábio quer falar. Então, isso é Tânia. Por que o livro do Tânia começa com essa palavra? Então, Tânia tem alguns segredos por trás da palavra. Primeiro, todos conhecemos a cobra, né? Aquela que fez bagunça lá no paraíso, que deu a fruta para Eva. A cobra tinha uma esposa. O senhor cobra, que iria casar com a Eva e tudo, tinha uma esposa que é chamada de Tânia. Tânia é o nome da cobra fêmea, esposa do Nahash HaKodmoni. E essa cobra, ela representa uma clipá, uma coisa muito negativa, que ataca especificamente pessoas que querem estudar o profundo da Torá, o Primiut, que é o que a gente está estudando. É uma clipá que dificulta esse estudo. Então, ao começar o livro com Tânia, o Alter Rebbe, ele quer logo de cara combater essa força negativa para a gente poder estudar. Por outro lado, Tânia também são as letras de Eitan. Eitan se refere a Avram Avinu. Avram Avinu, nos Salmos, é chamado de Eitan, Maskil Eitan. E o Avram Avinu, ele lembra a gente aquela força que a alma judia tem de fazer e contra tudo que quer derrubar ela, chamada de Mesirut Nefesh. Entregar a vida pelo bem, pelo que é correto. Como vemos que o próprio Avraham, ele se dispôs a entregar o seu filho por uma ordem divina. Então também o Tânia, o que ele vem fazer é despertar dentro de cada um essa força interior que ele tem vinda da alma. Então o Tânia vai apresentar isso pra gente, para poder aplicar. E daí vem uma terceira explicação de Tânia, que Tânia quer dizer estudo. Tem algumas palavras no Talmud usadas para isso. Uma delas é Tânia, quer dizer, o Alter Rebbe está indicando, se você quer se melhorar, não basta você escutar, você tem que estudar, você tem que se aprofundar. Mudar as coisas não é do dia para a noite. Não é tão fácil assim. Todos nós temos manias, vícios, e todos nós queremos sair dessas manias e vícios. Só que não acontece no automático. Uma pessoa, que Deus nos livre, ela fuma. Ela não para de fumar de um dia para o outro sem nada. Ou Deus nos livre, acontece uma coisa ruim e aí choca ela. Ou ela começa a incorporar o conceito de não fumar. Por que eu não vou fumar? E combater isso dentro dela. Dá trabalho. Mas como falamos na aula passada, tudo que dá trabalho também é uma coisa que depois se torna fixa na vida da pessoa. Muito bem, Tânia. Estudamos o seguinte. Besof Pergimel de Nidá, no final do terceiro capítulo do Tratado de Nidá, que é o tratado que fala das impurezas das mulheres, nos ciclos delas, consta o seguinte: quem quiser pode acompanhar na tradução também. Fazem-no jurar antes do nascimento, alertando-o, seja justo e não seja perverso. Mesmo que todo mundo fale que você é um tzadik, se veja como rasha. Tem muito, só nessas primeiras duas linhas tem coisas maravilhosas. O Rebbe diz o seguinte: consta
no final do terceiro capítulo de Nidá. Rabbi Hillel Miparit, um grande Hassid, ele falou o seguinte: por que traz a fonte dessa forma? Nidá, quando uma mulher está no seu ciclo menstrual, ela está impura, ela se torna proibida de se acercar muito ao marido. Certo? Há um período que fica um longe do outro. E isso se considera, de certa forma, uma galut, um exílio. Quer dizer, não podem estar tão próximos. Nós também estamos no exílio. Não temos o templo. E o Rabbi Hillel Miparet, ele diz que nós estamos no final da terceira galut. Como consta aqui, no final do terceiro Perek de Nidá, nós estamos no final da terceira galut. Tem um exílio que era do Egito, até a construção do templo. Depois tivemos a primeira destruição, quer dizer, o primeiro templo foi destruído até a construção do segundo, é o segundo exílio. E a partir do segundo templo até hoje estamos no terceiro exílio. Só que estamos no final. Certo? No final do terceiro Perek, estamos no final do terceiro exílio, ou seja, o Rabbi Hillel diz que logo no começo, o Rebbe, ele mostra que com o Tânia a gente vai conseguir terminar todos os exílios. Com o Tânia a gente vai conseguir receber o Mashiach. Então essa é a nossa maior prece. Começando a estudar, nós queremos que logo venha a revelação de Mashiach e todas as bênçãos que virão para o mundo. E, geralmente o Shur acaba com essas palavras, né? Muito bem, então, o Alter Rebbe diz que consta lá, que antes da alma vir para o mundo, quer dizer, antes da criança nascer, o que ela faz na barriga da mãe? Ela está lá estudando Torá. E o Talmud fala tudo o que acontece com o feto. E uma das coisas, logo antes do nascimento, é que vem um anjo e faz a alma jurar: olha, você vai ser um tzadik. Jura que você vai ser um tzadik, uma pessoa correta. E você não vai ser um rachá. Você não será um perverso. E mais, mesmo que todo mundo diga que você é um tzadik, se veja como um rachá. A gente já não vai traduzir tanto o que é tzadik e rachá, porque isso tem que fixar na nossa cabeça. Tzadik é o justo, perfeito. Rachá é o contrário, é o perverso. Então, a gente precisa entender o que é esse juramento. Fazer a alma jurar. Por que isso? Qual é o objetivo nesse juramento? Será que nós estamos falando para a alma: olha, não caia nas mãos do Yetzer Hará? O que é Yetzer Hará? O mau instinto. É aquele anjinho do mal que fica dando más ideias para a pessoa pecar. Será que eu estou falando para a alma não cair nas mãos daquele anjinho? Não pode ser. Por quê? O Yetzer Hará começa a entrar na pessoa a partir do nascimento. O Yetzer Hatov, que é o bom instinto, entra no Bar Mitzvah, no Bat Mitzvah. O Yetzer Hará, o mau instinto, está lá desde o começo. Se Deus quiser, um dia a gente vai abordar por que essa diferença. Mas o Yetzer Hará não está ainda na pessoa antes dela nascer. Então, qual é a lógica de fazer a alma jurar que ela não vai cair na mão do Yetzer Hará? Não tem lógica, não tem sentido. Você não pode fazer alguém jurar nunca sobre algo que ele não tem. Porque ele não tem. Como eu vou jurar que eu não vou cair na mão dele? Sei lá eu. Então, o que é esse juramento? O que vocês acham? Quem nunca estudou Tânia pode tentar responder. Quem já estudou, é marmelada. Por quê? Por que eu falo para uma alma seja tzadik? Comprometimento? Intenção? Intenção de ser um tzadik. E ela está jurando em nome de Hashem. A alma pode jurar. Né? Porque ela se beneficia disso. Por quê? Porque a palavra jurar em hebraico é mashbi'im. Fazem-na jurar. Se eu trocar o shin por sin, que é a mesma letra, só troco o pontinho da direita para a esquerda, se torna masbi'in. Masbi'in quer dizer que satisfazem ela. Uma pessoa, quando ela está satisfeita, comeu bem, ela está masbia, ela está besova, ela está satisfeita. Então, o que quer dizer? Esse juramento quer dizer que Deus está dando forças para a alma, seja tzadik e não seja um rachá. Isso é muito legal, porque se nós lembramos que temos força para não pecar, porque Deus deu essa força, automaticamente a gente não cai. Então, quando a pessoa está prestes a cometer um pecado, ele precisa lembrar. É difícil, porque, claro, eu quero cometer o pecado, mas eu tenho força para superar. E isso tem uma outra vantagem do juramento. Uma vez, tinha um Hassid, se chamava Rabbi Nehemia Midovorna.
ele viu um soldado sendo espancado. Lá na Rússia, lá não deve ser tão difícil achar motivo. Mas por que aquele soldado estava sendo espancado? Falaram para ele, porque os pés desse soldado, enquanto ele estava de guarda, congelaram. E por que estavam batendo nele? Porque falaram para ele, se você jurou para o rei lealdade e que você vai servir ele, esse juramento tinha que ser o suficiente para esquentar os teus pés. Quer dizer, se você vive e vibra com esse teu comprometimento, já é o suficiente para você não se esfriar, já é o suficiente para você não cair no pecado. Então esse é o juramento que fazem a alma jurar antes de nascer. Saiba, você tem poder para ser tzadik e não ser rachá. Mas tem uma segunda parte. E mesmo que todo mundo diga que você é um tzadik, você vai se enxergar como um rachá. A pessoa nunca vai ter uma meta. Qual é o juramento? De novo, seja um tzadik, não seja um rachá, e mesmo que todo mundo diga que você é um tzadik, se veja como um rachá. Por que isso? Porque se a pessoa se acha tzadik, qualquer coisa derruba ele. Se ele se vê como um rachá, então ele sabe que ele está num nível baixo. Ele se provoca humildade. Mas aí o Tânia faz a seguinte pergunta, ele traz de avot. Betzarich leavin, temos que entender o seguinte, Dehat nanavot perek beit, ve'al teirasha befnei atzmecha. No Pirkei Avot, no Tratado da Ética dos Pais, consta que você não pode se ver como um rachá. Não pode. E aí ele continua e diz por quê. Por quê? Vegam im yeh beinav kerachá. Se ele se ver como um rachá, o que vai acontecer? Yerá levavó. O seu coração vai ficar amargurado. Ve'yatzev, e ele vai ficar triste. Velo yuchal lavod Hashem besimcha, ele não vai conseguir servir Deus com alegria. O que acontece? Se eu me vejo como um rachá, um perverso, oi véi, isso é horrível. É o começo da depressão. Eu não presto, eu não sou nada, eu sou um rachá. E aí, onde que a pessoa vai chegar? Tem uma frase na Torá, depois de 98 maldições, Deus fala, sabe por que você está sendo amaldiçoado? Porque você não me serviu com alegria. Aí aquele fulano se vê como rachá, ele está deprê, como que ele vai servir Deus com alegria? Isso é um pecado terrível. E mais ainda ele fala, Velo yochal lavod Hashem besimcha, ele não vai poder servir Deus com alegria, o betuv levav, com um coração feliz, bom. Ve'im lo yerá levavó, o outro caso, e se ele não ficar chateado? Ele se vê como rachá e ele não fica triste. Aí é pior ainda. Por quê? Velo yerá levavó klal mizé, absolutamente ele não fica chateado por isso. Yachol lavó lidei kalut chaz v'shalom. Talvez ele vai chegar a ter kalut rosh, quer dizer, vai zombar de tudo. Eu já sou rachá mesmo. Um dos dois lados é muito complicado. Então, por um lado, fazem ele jurar que ele vai se ver como rachá, e por outro lado, se ele se vê como rachá, ou ele não serve a Deus com alegria, ou ele fica deprimido e também, ou ele não vai se importar e também ele vai ser um rachá. Interessante que o Pirkei Avot ele fala, não seja um rachá, bifnei atzmecha, como ele traduz, perante si mesmo. Não considere esse mesmo iníquo. Tem duas explicações disso. O Bartenura, ele diz o seguinte, que a pessoa não deve ficar sozinha. Não seja um rachá sozinho. Quer dizer, se você se aparta da comunidade, você resolve ficar longe de tudo e todos, então você vai ser considerado um rachá, porque você não vai rezar com o minyan, você não vai ajudar outros. Se você precisar de ajuda, os outros não vão poder te ajudar. Então é errado a pessoa ficar sozinha. Já o Rashi, ele traz uma outra explicação. Não faça algo que você se considere rachá depois. Então sempre tem aquelas coisas que a gente sabe, se eu fizer, eu vou acabar me arrependendo disso. Pensa bem, antes de cada ação, pense bem se vale a pena, porque se não valer a pena, se for uma coisa errada, você vai se considerar um rachá. Essa é a dica do Pirkei Avot. Mas isso é só um entre parênteses. Então temos aqui uma contradição. Eu devo me ver como um rachá ou não devo me ver como um rachá? Isso que a gente falou, que se a pessoa se vê como rachá, ele vai servir Deus sem alegria. A resposta para isso é daqui a pouco a gente vai ver no capítulo 26. Então, como ter alegria mesmo
vai levar um tempinho, mas a gente vai chegar na resposta. Para a gente entender o que o Tânia está falando, tem um conceito que a gente precisa absorver primeiro. O que é tzadik? O que é rachá? Como o mundo encara o que é tzadik? É uma pessoa que faz tudo direitinho. O que é uma pessoa que é um rachá? É aquele que só faz pecados. E não é bem assim. Não é bem assim. Vamos continuar no Tânia. No Talmud ele traz 5 categorias. Tzadik vetov lo, um tzadik que é bom para ele. Tzadik verá lo, um tzadik que é mal para ele. Rasha vetov lo, um rasha, um pecador que é bom para ele. Rasha verá lo, um rasha que é mal. E Benoni, o intermediário. Qual é a explicação disso? Pirshu Gemara, tzadik vetov lo, tzadik gamur, tzadik verá lo, tzadik shenou gamur. Um tzadik vetov lo, um tzadik que é bom para ele, é um tzadik que ele é completo. Então o que é bom para ele? É aquele tzadik que você vê que ele tem boa vida. Por que ele tem tudo que ele precisa? Porque ele é completo. Então Deus manda para ele também uma vida plena, em todos os sentidos. Um tzadik verá lo, um tzadik que ele é mal para ele, quer dizer que ele ainda não é completo. O Beraya Mehemna, no Zohar, na Kabbalah, e se diz que essa parte vem desde Moshe Rabbeinu, que foi Uraya Mehemna, foi o nosso pastor fiel, diz o seguinte, Parashat Mishpatim Piresh, Tzadik veralo, Shara Shebo Kafuf Letov. O que é um tzadik? Que ele tem o mal para ele, é um tzadik, uma pessoa justa, mas que o mal se dobrou perante ele. Quer dizer o quê? Que o mal não apita dentro dele. É um tzadik que ele consegue viver tranquilamente. O tzadik vetov lo é um tzadik que não tem mal nenhum. O tzadik veralo é um tzadik que ele ainda tem um pouquinho de mal, mas que o mal não interfere. Está subjugado. Isso quer dizer kafuf, dobrado. Benoni, vetov lo? Não, Benoni não tem isso. Eu sei. Mas existe, se tiver Benoni, vetov lo, ele vai ser tzadik ou vai ser um Benoni melhorado? Não tem tzadik, Benoni vetov lo. E a gente vai entender isso de acordo com a categoria que o Tânia usa. Porque no mundo se fala que o tzadik vetov lo é um tzadik que ele tem tudo de bom. O Tânia vai interpretar isso de uma forma muito diferente. Ele vai explicar pra gente que é quanta influência, quanta existência de mal tem dentro dele. Então isso que vai ser a diferença. Somente entendendo o tzadik e o rasha é que a gente consegue chegar no Benoni. Hoje a gente já vai ter um vislumbre, exato, um pouquinho do que vem a ser o Benoni. E na Gemara, final do capítulo 9 de Brachot, é afirmado que os justos são impelidos por sua boa natureza e os iníquos por sua má natureza, enquanto os intermediários são impelidos por ambas. O que quer dizer? Um tzadik, ele se move somente com o bem. Então vamos imaginar uma cidade. Dentro de cada um de nós tem uma cidade. Um tzadik é aquele que quem reina é o bom instinto, é o Yetzer Hara, é a alma divina. Ele faz tudo bem, por quê? Porque não tem oposição. Já o Rasha é aquele que dentro dele quem reina é o mal. Então ele também não tem oposição do bem. E o Benoni é que nem o Brasil, você tem oposição para todo lado. Tudo que você vai fazer tem oposição, certo? O Benoni o tempo todo ele tem um conflito interno. Ele é contra tudo. Ele não, mas dentro dele. Ele vai fazer uma mitzvah, o Yetzer Hara já pula, fala, não é para fazer. Ele vai fazer um pecado, uma verá, o Yetzer Tov já tenta impedir. O Benoni é aquele que, né, assim, à primeira vista é o confuso. Somos todos nós. Essa é a verdade. Porque todo mundo tem conflitos internos. Depende como a pessoa encara, aí, se é de uma forma leve, ela sabe trabalhar. Ou se é uma forma difícil, temos aqui 2 psicólogos que podem atender depois. Agora a gente vai chegar num fato muito interessante. Diz o seguinte, eu vou ler só em português, que aí a gente, né, entende desde o começo. Rabba declarou o seguinte, eu, por exemplo, sou um Benoni. Rabba, que foi um sábio gigantesco do Talmud, falou, eu sou Benoni. O que a gente entendeu de Benoni? É um cara que está mitá.
No mundo normal, o que se traduz por Benoni é aquele que tem metade de pecados e metade de boas ações. É aquele que chega no Rosh Hashanah e Deus fica assim, para onde que eu mando ele? Certo? Para a vida ou para o contrário? É assim que o mundo interpreta. Tzadik é aquele que tem um monte de mitzvot. Benoni, Rasha, é aquele que só tem averot, pecados, e o Benoni está no meio. Aí é o problema, porque um dos maiores sábios do Talmud falou que ele é Benoni. O que você entende disso? Ele tem metade de pecados. Rabino, metade de pecados? O senhor que é tão grande no Talmud peca? E é essa a pergunta que o aluno dele faz. Se ele abaie, mestre, o senhor não possibilita a pessoa alguma viver, etc. Falou, Rebbe, se você é Benoni, então você não deixa vida pra gente. Por quê? Porque nós somos inferiores. O que é inferior ao Benoni? O Rasha. E o Rasha é considerado como uma pessoa morta. Uma pessoa que fica pecando, ela é considerada morta, porque ela está conectada com o negativo, com os pecados. Então, peraí. Se você é Benoni, você não deixou ninguém mais viver, não deu vida para as pessoas. Porque todos nós somos Reshaim, pecadores. Para entender claramente o que foi mencionado acima, é necessária a explicação. E também entender o que Yov disse. Jó, ele falou uma frase muito forte. Senhor do Universo, Hashem, tu criaste homens justos e tu criaste homens iníquos. Você criou justos e pecadores. Pois não é predeterminado se um homem será justo ou iníquo. Como que Yov, tem até um livro todo no nome dele, ele pode falar que Deus criou justos e perversos? Isso está na mão de quem? Se eu peco, eu posso culpar Deus? Ah não, mas Deus, Yov falou, você criou pecadores. Então se eu sou pecador é culpa de Hashem, é isso mesmo? Na prática, se eu digo que Deus criou os pecadores, como eu posso virar para um pecador e falar faça chuva? Mas Yov falou que ele criou. Não, ele criou o livre-arbítrio. Daí sai o pecador. Você tem o mesmo potencial as duas coisas. Exatamente. Mas o Yov... Ele criou Você vai optar o que você vai fazer. Mas o Yov não falou isso. Ele falou, Deus, você criou perversos. Ele tinha que estudar mais. Exato. Não, o próprio Tânia vai limpar a barra dele. Hã? Hashem criou o Rasha, tipo, o destino dele era, tipo, ser Rasha, mas tipo, também criou o Tzadik, ele também tem, tipo, ele tem o Tzadik e tem Rasha, ele tem os dois lados dele. Dentro dele, boa. Bonito, bonito. O Yov falou, Deus, você criou justos e perversos. Antes da pessoa nascer, tem um anjo chamado Laila, que ele vem e decreta se a pessoa vai ser rica ou pobre, inclusive eu preciso acertar as contas com ele depois. Decreta como vai ser a família, como vai, doença, não doença. Uma coisa ele não decreta, se a pessoa vai ser justa ou não. Por quê? Porque temer a Deus é a única coisa que não vem dos céus. Tudo vem dos céus. Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. Então, como que Yov falou que Deus criou tzadikim e reshaim? E também é necessário entender a natureza essencial da categoria do intermediário. O que é um Benoni? Essa é a pergunta central de todo o Tânia. O que é um Benoni? Por quê? Por que não é tão simples? Certamente que não pode significar alguém cujos atos são metade virtuosos e metade pecaminosos. Não pode ser alguém que faz haverá e mitzvah. Por que isso? Pois se assim fosse, como poderia Rabba errar em classificar a si mesmo como Benoni? Rabba, ele falou que ele é Benoni. Eu não posso aceitar isso. Porque Rabba não fazia pecado nenhum, pois é sabido que ele nunca cessou de estudar a Torá. Tanto que o anjo da morte não podia dominá-lo. Teve uma vez que no tribunal celestial teve uma discussão sobre Baheret. Consta na Torá das manchas de Tzarat, erroneamente traduzidos como lepra, e teve uma discussão nos céus sobre uma determinada mancha. E perguntaram lá em cima quem é o gênio que entende dessas manchas. Falaram Rabba. Então falaram para o anjo da morte, vai buscar ele. E o anjo da morte não conseguia chegar perto do Rabba. Porque o Rabba, quando soube disso, falou, agora é estudar a Torá. A Torá é o elixir contra a morte. Então nem o anjo da morte conseguiu chegar perto do Rabba. Aí eu falo que o Rabba é Benoni, quer dizer, ele tem metade de pecados? Fala isso.
Boa pergunta. Pode ser que ele escolheu se ver como Benoni. E aí, temos um outro problema. Por quê? Porque eu não posso falar que o Rabba, ele foi humilde quando ele se chamou de Benoni. Por quê? Humildade é você se diminuir em relação ao que você é. Tá? Então alguém fala, puxa, você é um super engenheiro. Você fala, não, sou um aprendiz. Tá bom? Eu estou aprendendo ainda. Tenho 50 anos de carreira, mas estou aprendendo. Isso é humildade. Agora você virar para o engenheiro e falar, você é um ótimo engenheiro, e o engenheiro fala, não sou engenheiro. Peraí, isso é mentira. Isso não é humildade. O Rabba, se chamar de Benoni, é outra categoria. É outro, entre aspas, tipo de pessoa. Então como ele pode... Isso não é se diminuir. Ele poderia falar, olha, eu sou aspirante a tzadik. Não é o que ele falou. Ele falou Benoni. Benoni é outra coisa. E a gente vai ver no Tânia que não tem comparação uma pessoa com a outra. Tem que todo mundo querer ser tzadik, rezar para ser tzadik, eventualmente até dar, mas se chamar de Benoni quando você é tzadik, isso aí tá errado. Isso foi o que eu falei de Benoni Vetov, mais ou menos. Só que o Benoni não tem essa divisão em duas categorias, Vetov no verano. Tanto que o Tânia fala, como então poderia ele errar ao considerar metade de seus atos pecaminosos, Deus nos livre. E mais ainda, se a gente entender o que é um tzadik e um rachá. O que é um tzadik? Em que estágio uma pessoa pode considerar-se um Benoni? Quando a pessoa comete um pecado, ela é tida como completamente iníqua. Se eu fiz uma verá, naquele momento eu sou um rachá. Mesmo aquele que viola uma pequena proibição dos sábios é chamado de iníquo. Se eu fizer qualquer verá, eu sou um rachá. Se eu faço tchuvá, eu me arrependo, eu me torno um tzadik naquele momento. Mas enquanto eu fiz o pecado, eu sou um rachá. E o Tânia traz, não apenas o pecado da Torá, mesmo o pecado dos sábios. Ou não somente o pecado que eu fiz, mas se eu vi alguém fazendo um pecado e eu deixei passar, é um pecado meu. Eu não sou tzadik. Eu sou um rachá. Porque eu vi alguém errando e não tentei ajudar ele a consertar. E não somente isso, mesmo o bitul Torá. Se a pessoa passou um momento sem estudar a Torá, ele já é considerado um rachá. Por quê? Bitul Torá é uma das averó dos pecados que não tem como a pessoa não acontecer. Pelo menos no mundo normal, todo mundo acaba caindo nisso. E o Tânia traz que a pessoa, quando ela faz Bitul Torá, ela já é considerada um pecador. Como? E como o Rabba, que não parava de falar a Torá, ele pode ser considerado um pecador. Ele falou Benoni. Mas Benoni, se eu entendo que o Benoni é aquele que tem metade de pecados e metade mitzvot, então o Rabba com certeza não tem metade de pecados. Ele não faz haveres. Nenhuma. Então por que ele se chamou de Benoni? É aí que tá. O Israel fez uma boa pergunta também. Meus filhos estão afiados hoje. O Israel, ele trouxe de um Kohen Gadol, que ele serviu 80 anos. Ele foi o sumo sacerdote no templo. Aí depois deu uma reviravolta e ele se tornou um rachá. Então o Israel falou, poxa, 80 anos sendo tzadik, 20 anos a vida dele como rachá, deixa ele no Benoni. Mas é que tá, não é essa a diferença. Não é se a pessoa faz mais ou menos pecados, porque se a pessoa fez um pecado é um rachá, se fez uma mitzvah é um tzadik. E mais ainda, tem um conceito interessante na Gemara. Se um homem chega para uma mulher e fala, você está consagrada para mim com a condição de que eu seja um tzadik, mesmo que ele é o maior perverso da área, o casamento aconteceu. Por quê? Porque pode ser que naquele momento ele fez tchuvá. Se ele fez tchuvá, ele se torna um tzadik completo. Então, o que é o Benoni? Se a pessoa peca, é rachá. Se ele não peca, ele é tzadik. Qual o meio do caminho aqui? E essa é a pergunta que a gente vai responder na continuação do Tânia. Porque uma coisa é certa. Rabba, ele não podia ser uma pessoa que pecasse. Pudesse ter pecado. E é isso que o Tânia pergunta. Como ele errou em se chamar de Benoni? Se Deus quiser, semana que vem a gente começa a responder. Oi.